Boa noite, pessoal. Tudo bem? Voltamos aqui com mais uma live, né? Hoje a gente vai abordar o tema de humanização em cuidados com a saúde e vou convidar o nosso coordenador aqui da unidade Pitágoras de Mossoró, professor Edilson. Cadê você? Opa, estou aqui, Fran. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando, aos alunos e alunas, e vão também nos acompanhar em mais uma ação, né, do programa Qualificar, que a gente instituiu para discutir alguns temas de interesse da sociedade acadêmica, da comunidade acadêmica e também da sociedade em geral, né? O tema de hoje, como está em destaque, é humanização em cuidados com a saúde, obviamente com um tema bem pertinente ao momento que a gente vive e da necessidade, obviamente, de enxergarmos a capacidade desse olhar antropológico para toda a sociedade, que é isso realmente que a gente está precisando em todos os setores da sociedade, Fran. É isso aí, professor. E hoje a gente vai ter 3 convidados especiais, né? Convidamos a enfermeira, a doutora Suelen, que é formada na área da saúde, né, na enfermagem, que é um curso, inclusive, que a gente está com matrícula aberta, né, pessoal? A gente oferece o curso de enfermagem na modalidade semipresencial, né, modalidade híbrida. Então, assim, quem tiver interesse de conhecer, temos laboratórios, temos toda a estrutura para estar atendendo vocês. Então, hoje a gente tem a presença da professora Suelen, que é enfermeira, que é doutora, né, na área da saúde. Nós temos a professora Lúcia, né, que é da área de serviço social, que é assistente social, que também não tem como a gente pensar em humanização na saúde sem pensar no papel do assistente social, né, professor Edilson? Na hora que está ali dando apoio mesmo, na hora da dificuldade, na hora que as pessoas precisam. E vamos ter também a presença do professor Gerian, né, que é o nosso tutor aqui na Pitágoras, da área de educação física, e aí que também a área de educação física também demanda do profissional esse foco humano, né, porque também cuida da saúde, cuida da prevenção, né, então é uma profissão extremamente importante também na questão do cuidado da saúde. Por quê? Porque você está prevenindo, né, você está cuidando para que o seu corpo tenha saúde, para que você tenha disposição. E aí, professor Edilson? O que mais que o professor Edilson, coordenador aqui da Pitágoras, vai estar trazendo de novidade hoje, professor? Bom, além dessa discussão, falhou a transmissão dele. A gente apresenta, né? Eu sou da. Então a gente vai somar a esse leque, esse time grande que a gente apresenta hoje para essa discussão desta noite, reforçando, Fran, que os nossos cursos estão com matrículas abertas, né? Os interessados devem procurar aqui a Pitágoras, ou entrar em contato via rede social, pelo Instagram ou pelo Facebook, que um dos nossos consultores com certeza vai fazer o devido feedback. Então, nós temos cursos em todas as áreas, das ciências humanas às exatas, cursos tecnólogos, enfim, temos... Com certeza, a gente vai ter aquele curso que vai se encaixar na linha do teu interesse, né, de quem está nos assistindo, e também, com certeza, um precinho que vai ser bem camarada e caber no bolso de cada um, que é o mais importante, né? Quando a gente pensa em curso superior, a gente pensa, obviamente, na questão econômica. Então, a Pitágoras também está preocupada com esse aspecto que vai atender essas particularidades, e a gente está de portas abertas para receber a todos e a todas que queiram conhecer um pouco da história da Faculdade Pitágoras, que está no mercado há 50 anos. Pessoal, acho que o professor Edilson está com um pequeno problema aí na transmissão. Oi? Está dando problema na... Acho que está ok agora, né? Então, Fran, para hoje, a gente tem 3, como você frisou, nós temos 3 profissionais muito gabaritados que vai apresentar ao nosso público. Então, pessoal,
eu vou pedir para o professor Edilson agora chamar os nossos convidados, né? E eu vou estar saindo aqui para o professor Edilson estar apresentando vocês. Isso, então eu gostaria de chamar aqui este bate-papo a professora a doutora Suelen, ela é enfermeira, a professora Lúcia Helena Dantas e o professor Gerian Lopes para que possamos conversar um pouquinho sobre esses cuidados, né, essa humanização e cuidados com a saúde, principalmente neste momento em que a gente mais precisa desse olhar direcionado para a sociedade. Então, vamos aguardar aqui a entrada. Bem-vindo, professoras e professor. Boa noite, professora Suelen, professor Gerian, professora Helena Dantas. A professora Suelen vai ser a facilitadora dessa conversa. Fique à vontade, professoras e professor, e que tenhamos uma boa conversa, né? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindo, aliás. Obrigada, professor Edilson. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema que, como o senhor mesmo adiantou, né, tão pertinente nos dias atuais, né? E, na verdade, nós já temos diversas discussões traçadas ao longo, né, das ciências sobre humanização, mas hoje ela chega com muito mais impacto, né, para nós profissionais da saúde e profissionais das ciências da saúde, né? Que é o caso da educação física, que é o caso também da professora dos serviços sociais, professora Lucelena, que está aqui conosco, e o senhor, né, professor Edilson, da filosofia, que traz aí um olhar muito mais amplificado, muito mais subjetivo, mas que contempla tudo aquilo que a humanização nos traz, né? Nós temos dentro do SUS uma política nacional de saúde humana, né, de saúde da humanização, desde 2003, e que traz a escuta qualificada como um dos instrumentos principais, né, dentro daquilo que se entende como humanização. E a escuta qualificada é aquela que a gente consegue entender o outro. Eu queria que a professora Lucelena trouxesse um pouquinho para nós sobre a experiência dela no serviço social, sobre essa escuta mais direcionada, esse atendimento mais individualizado, né, e que acaba alavancando tudo aquilo que a gente entende sobre humanização. Então, professora, obrigada por me colocar de frente logo com essa questão, né, de dizer que o serviço social, o profissional de serviço social, não só na área da saúde, mas especificamente aqui hoje tratando da questão da saúde, o assistente social, ele vem para compor com a equipe, né, esse profissional que vai ter um olhar diferenciado para esses sujeitos, né, buscar e compreender as suas vulnerabilidades que vão para além da questão daquela necessidade de saúde dele dentro de um espaço institucional, como uma UBS, como uma urgência e emergência. Então, o profissional de serviço social, que está dentro dessas equipes, ele precisa ter esse olhar, de saber quem são esses sujeitos, como é o seu cotidiano, quais suas necessidades, suas vulnerabilidades. E aí, dentro desse contexto, junto com a equipe, montar um processo de reverter o seu quadro de saúde, né? Que muitas vezes, pegando, por exemplo, eu gosto muito de trazer os exemplos, e hoje eu tenho exemplos, o dia de hoje foram exemplos magníficos para a gente trabalhar aqui a questão da humanização. No finalzinho da minha tarde de hoje, eu me encontrei com um senhor que disse que queria falar comigo, não era questão de saúde, ele estava ali apenas para dizer que ele, como uma pessoa que estava em processo de reabilitação, né, da questão do alcoolismo, ele queria divulgar os alcoólicos anônimos junto com a gente. Ele não veio em busca de serviços de saúde. Mas quando ele começa a colocar a situação, o que ele vem nos propor, ele vai falar da vida dele. Então, ele queria alguém para escutá-lo. E eu estava ali para escutá-lo. Né? Com essa escuta qualificada, mostrando a importância que ele pode trazer para a gente, vir compor com a gente, quem sabe, dentro do processo da equipe, situações que vão trazer para outras pessoas, outros sujeitos, saírem desse caminho do alcoolismo. Então, assim, é muito importante
quando você sabe que você pode ser essa ponte entre um sujeito e outros sujeitos, né? Trazendo para a equipe novas possibilidades de interação, de estratégia para trabalhar a população. Que a população que busca o SUS, em sua grande maioria, é uma população vulnerável, é uma população que está fora do mercado de trabalho, é uma população que está em famílias extensas, né? Então, assim, onde você vai encontrar um leque de situações que vão impactar diretamente no seu processo de saúde, né? No seu desenvolvimento socioambiental, no seu desenvolvimento psicológico. Então, assim, pensar o humano como uma totalidade, né? Dentro de todas as caixinhas que nós, como seres humanos, somos obrigados a conviver. Nessas caixinhas do trabalho, nessas caixinhas da vida particular, da vida em família. Então, não podemos pensar essas pessoas dentro dessas caixinhas, mas que essas caixinhas fazem parte e que a gente precisa entender elas como um todo, né? Então, a sociedade capitalista, ela nos coloca diante dessa realidade. E o sujeito, quando vem em busca da saúde, ele vem em busca do curativo, muito mais, mas que a gente sabe que o preventivo é a saída, né? Então, o serviço social, ele está ali para compor com a saúde, compor com as equipes nessa perspectiva, né? Não sei se consegui responder ao seu questionamento. É isso mesmo, professor, e é interessante da gente pensar que quando a gente fala de humanização na saúde, a gente também está falando das inter-relações, né? Porque é impossível que um profissional da saúde tenha condições de ser humano no seu atendimento se ele não é humano nas suas relações mais íntimas, né? Familiares, profissionais, né? E aí eu gostaria que o professor Gerian explorasse um pouquinho para nós a respeito dessa importância dos valores, né, que o indivíduo agrega dentro da educação física, né, que ele traz consigo na sua autoimagem, nas suas condutas, na sua forma de agir, e que isso é reflexo, sem dúvida, de um profissional que tenha total condições de acompanhá-lo adequadamente, né, professor Gerian? Exatamente, professora Suelen. Boa noite a todos, né? Sou profissional de educação física. E dentro dessa perspectiva, a gente imagina a humanização em saúde no caráter da educação física. Nós, enquanto profissionais de educação física, a gente vê essa proximidade no escutar do outro e como o outro fala com a gente durante essas possibilidades de promoção da saúde enquanto profissional de educação física atua dentro do contexto de saúde, né? A promoção de saúde durante o movimento. E a gente escuta, a gente é íntimo durante esse processo, porque nós estamos lá mais num processo mais assim de arcabouço com a saúde coletiva, da forma que dessa intimidade ser mais, digamos assim, homogênea, né? A gente escuta muito o outro falar, a gente vê o outro movimentando, e o movimento que o outro faz também é uma possibilidade de escutar esse indivíduo, né? Isso ele pode se expressar através de movimento. A gente pode ver uma possibilidade dessa escuta quando a gente se coloca no lugar do outro, quando profissional de educação física, durante nossas intervenções durante a saúde, não é isso, professora? É muito importante nesse processo, porque a nossa intimidade com o usuário, sei lá, da unidade básica de saúde, ou do processo de promoção de saúde que a gente está inserido, também vale muito a completar esse processo de humanização durante o processo de saúde. E essa fala do professor Gerian é interessante, porque um dos resultados da humanização é esse atendimento individualizado, né? Prezar pela necessidade do outro, né? Então, traz aquilo que é um princípio do SUS, que é a equidade, né? De tratar os diferentes de forma diferente, e trazer como um bom resultado aquilo que de fato é a necessidade dele, né? Então, o atendimento individualizado, que é aquilo que a gente espera, né? De todo profissional, mais especificamente do profissional da educação física, que ele tem um olhar realmente direcionado àquilo que é a minha necessidade naquele momento, né? A complacência do profissional conforme aquilo que eu também, como
paciente, ou como usuário, ou como aluno, né, preciso ser explorado naquele momento, né, professor Gereal? Exatamente. Por exemplo, uma disfunção que você pode vir a ter de saúde, ela pode ser expressada através de um movimento, que talvez esse profissional, com a escuta, uma intimidade maior, não sei, um processo desse, ele talvez tenha essa sensibilidade e fazer com que aquela promoção de saúde ela seja mais efetiva. A gente pode dar exemplo disso durante um processo mais humanizado desse caráter, digamos assim. Não é isso, professora? E é interessante que nas nossas relações também a gente precisa entender muito bem qual é o nosso papel nessa relação, né? A partir do momento que a gente tem um entendimento do papel de cada um, a gente consegue se posicionar e compreender de forma mais empática, né, aquilo que eu preciso fazer pelo outro e que o outro precisa também assumir, porque quando a gente fala de humanização, a gente está falando de valores, de técnicas, de condutas, de ética, mas também eu preciso ter uma devolutiva do outro, entendendo até onde o outro tem condições de me dar essa devolutiva, né? Então, conseguir tentar, né, buscar amplificar um pouco mais essa essência do ser humano, essa necessidade que o ser humano tem de precisar do outro para enxergar o outro. Não é, professor Edilson? É verdade, eu estava aqui com a língua coçando para dar uma... Tenho certeza. Porque quando a gente observa a fala de vocês, né, 3 áreas diferentes, mas que encontram um ponto de equilíbrio na questão da humanização, remete a toda a história da humanidade, né? Durante muito tempo, essas questões voltadas à saúde, elas foram muito impositivas, né? O certo é isso e acabou, não abre espaço para questionamento. Mas o tempo foi passando, houve a valoração moral, a sociedade foi dizendo que não queria mais aquilo, e houve o processo que o Gerinha falou, né, do movimento. O movimento nos leva à transformação, né, o que está pressuposto na ideia de Heráclito de Éfeso, que tudo se transforma o tempo todo. A nossa vida está nesse processo de transformação. E quando eu encontro a fala de um assistente social, de uma enfermeira e de um educador físico, e mesclo com esse olhar antropológico, filosófico, sociológico, um turbilhão de ideias vem à mente, envolvendo filosofia, sociologia principalmente, e acaba me levando para a escola de Frankfurt, né, em Adorno e Horkheimer, onde eles vão, no popular, meter o sarrafo na ciência e dizer claramente, né, a ciência que deveria estar a serviço da sociedade vai estar a serviço da economia. Isso é algo bem positivo até pós-Segunda Guerra. Isso metade do século XX. Depois da metade do século XX, mais para o século XXI, surgiu essa necessidade de termos uma sociedade mais humanizada, com um olhar mais antropológico, social, tanto que em alguns cursos superiores, de cursos superiores, né, tem uma disciplina chamada CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde a sociedade, todos nós, vamos apresentar para a ciência a necessidade de termos esse olhar que vocês estão apresentando aqui, esse olhar humanizado da sociedade para a própria sociedade. Então, é um tema muito rico e muito amplo, e vocês estão de parabéns por estar provocando essa discussão rica. E muito obrigado por fazer parte. Essa humanização que a gente traz aí a partir das novas escolas, né, a partir do século XX, XXI, né, a gente tem aí, então, o protagonismo do sujeito, né, então, nesse entendimento do que é o papel de cada um, né, então, essa corresponsabilidade que eu tenho, né, com o outro, com o tratamento, com a terapêutica, com o ensino do outro, e aquilo que ele também traz para nós, né? E dentro desse protagonismo, é preciso também enfatizar os aspectos da comunicação. O quanto é importante definir os papéis, qual é o meu papel ali naquele momento, como está sendo essa comunicação e como que está sendo a devolutiva, então, a partir daí, para que a terapêutica ou tudo aquilo que está sendo trabalhado ou traçado como meta, como objetivo para aquele momento, seja alcançado, né?
Professora Lucilena, dentro Só interrompendo a senhora, sim, professora Suelen, tem uma pergunta aqui do Daniel, né, que está questionando: a humanização no atendimento na saúde melhora a eficácia no tratamento dos pacientes? Eu entendo completamente que melhora. Por quê? Porque quando a gente busca a humanização, a gente busca entender a necessidade real, né? Só que só a humanização, ela não faz o tratamento. Só a humanização, ela não faz o atendimento ser melhor, né? A humanização, ela colabora para que esse atendimento seja melhorado, né? Uma comunicação, com uma escuta, com definição de papéis, com entendimento da necessidade, né? Com uma conduta adequada. E a partir daí, então, o tratamento, o atendimento, ele pode ser delineado de uma forma melhor. Inclusive na conquista do paciente, no sentido dele perceber a necessidade daquilo que está sendo prescrito para ele. Uhum. Os colegas... A senhora iria fazer um questionamento à professora Lucilena. Fique à vontade, professora. Eu falei sobre a questão da comunicação, né, da importância da gente compreender o outro, né, nesse momento de definição de papéis, para que, de fato, vem bem a calhar aqui a resposta do Daniel, né, a pergunta do Daniel, perdão. A importância, então, da gente ter essa comunicação mais clarificada com o outro, né? Exatamente, professora. É muito importante, né, a questão dessa comunicação com os sujeitos da equipe, né? Porque se eu tenho uma certa demanda e que aquela demanda ela necessita da intervenção de todos que fazem a equipe, ela não pode deixar de ser comunicada, pensar num processo terapêutico, né, para que esse sujeito ele venha realmente a ter suas necessidades de saúde, que não é só aquele momento, né, que vai para além da unidade, ele possa trazer respostas significativas para os usuários. Eu me lembro, assim, eu só vou falar um pouquinho das minhas experiências. Eu trabalhei durante 12 anos na urgência e emergência, né? Então, assim, urgência e emergência é uma loucura, né? Você está lá no plantão, de repente ele está muito calmo, mas de repente entra várias situações que demandam para a equipe vários procedimentos ao mesmo tempo, e você precisa, e no meio disso tudo, conversar com as famílias, conversar com a família. Você entra com uma pessoa que passou por um processo, vamos dizer assim, em choque, né? Teve um ataque cardíaco, até as pessoas compreenderem, até você acalmar a família, porque dentro daquela outra sala, a equipe também precisa estar calma para a gente dar o suporte clínico, né? É um desafio, E aí a gente sabe, né, das nossas, a própria condição da política de saúde, ela nos impõe vários entraves. E a família, naquele momento, se ela também não for estabilizada, né, de uma forma humanizada, ela passa a ser também um entrave para o processo de condução da melhora daquele paciente. Então, a humanização, ela é sim, ela faz a questão da melhora da eficácia, ela promove isso, não só o paciente, mas a própria equipe. Porque se você está num momento de conflito, num momento grave, e você encontra a família buscando informação, e ao mesmo tempo você tendo que tratar o paciente, a gente não consegue dar um encaminhamento satisfatório para o paciente, principalmente. Então, assim, eu acho que a humanização, a equipe, não só o serviço social, mas quando dentro você trata dessas questões com a família, é o serviço social sim que está lá. Então, eu acho extremamente importante. E trazendo um pouquinho, assim, para esse momento que a gente está vivendo hoje, né, com esses novos protocolos, esses novos fluxos que são criados, que foram criados
para a questão da pandemia, o serviço social ele teve uma ascensão muito grande nos espaços hospitalares, principalmente. Ele é a ponte, ele é o caminho entre a equipe e aquele paciente. Né? Quantas vezes o serviço social não teve que ir à porta do hospital, conversar com a família, porque a família está lá, querendo notícias e não, enquanto que o paciente está lá dentro, muito agitado. Então, quando você consegue passar para esse paciente a importância de que a família está lá esperando, que a família está desejando que ele fique calmo, porque tudo isso vai impactar no seu processo de reabilitação, né? Até mesmo das condutas da equipe lá dentro. Então, é extremamente importante a gente ter esse olhar. E acredito que não é só o serviço social. Todas as equipes, todos os membros da equipe, eles têm esse olhar. Mas como a gente tem essa perspectiva mais presente, isso realmente passa muito mais como vamos dizer assim, uma responsabilização do serviço social. Mas toda a equipe lá busca também fazer essa melhora com essas informações, né? É até interessante a senhora tocar nesse assunto, professora, que os 3 pilares da Política Nacional de Humanização dentro do Sistema Único de Saúde, ele traz para nós o ético, o estético e o político, né? E é impossível a equipe trabalhar com a humanização se dentro da organização social e institucional não há esse tipo de prerrogativa, esse tipo de valor já trabalhado, né? Então, eu gostaria, professor Edilson, professor Geriane, que vocês comentassem um pouquinho sobre essa importância para nós. Então, eu vou falar sobre o estético e o político. O ético e o político, o professor Geriane se volta para o estético, que eu creio que se encaixa, não que a filosofia não tenha condições, mas se casaria também com a educação física, da parte estética, tomando como parâmetro o belo que a sociedade requer de todos nós, né? Tomando como parâmetro a ética e o político, ética se volta para o certo, correto, a retidão, né? Enquadraria também no direito, fazer a coisa certa, é o que a sociedade espera de todos nós, dentro desse parâmetro voltado para a humanização, que a gente está discutindo aqui, né? Tanto que se discute que existem os códigos de ética de toda e qualquer das profissões, né, que permeiam, vão delinear o caminho que os profissionais devem seguir, pautados na moral, nos bons costumes, naquilo e nas necessidades gerais daquele paciente, né? Com relação à política, se a gente for tomar como parâmetro a Grécia Antiga, nada mais é do que a arte que nos direcionaria para a vida em comum, para o viver bem. Então, o aspecto político, na minha visão, casaria perfeitamente com a questão da necessidade que a sociedade tem hoje, no momento que a gente está, de buscar esse acolhimento, digamos assim, humanitário dos profissionais de todas as áreas, não só da saúde, mas de todas as áreas. A gente precisa desse olhar de respeito, desse olhar voltado de atenção, desse olhar de respaldar também que o outro é essencial na nossa vida, que a verdade não está só na gente, mas também está no outro, né? Tanto que via filosofia, a gente vai ter a afirmação de que a verdade estaria nos olhos de quem a vê. Então, se eu assimilo uma verdade, eu tenho que defendê-la como verdade até o fim. Foi isso que Sócrates fez, e por isso ele morreu, né, na Grécia Antiga, e é tido até hoje como o pai da ética, porque fez a coisa certa para ele, na visão dele, na visão de política que ele tinha à época. Tá? Então, com relação à ética e à política, professora, eu vejo que são essenciais para a compreensão que a gente vai ter enquanto ser humano, de enxergar no outro um potencial a ser desenvolvido, a ser vivenciado, a ser enxergado, a ser contemplado e a ser mesclado também nas nossas vidas. Né? Porque os ensinamentos que a gente tem hoje não são de agora, vêm de tempos muito remotos. Né? A gente está apenas replicando um conhecimento que já foi apresentado há milênios. E a sociedade agora que enxergou essa necessidade de ver o outro como essencial na vida dele. Então, são pontos importantíssimos. Professor Gerina, fica à vontade.
Na verdade, eu queria só ressaltar a questão que a professora Suelen falou sobre nossos papéis, né, durante esse processo de humanização e promoção da saúde. Que muitas vezes os profissionais de educação de saúde que estão incluídas nas unidades básicas, nos projetos de saúde, eles também não sabem da importância do papel do outro profissional de saúde, né? As pessoas têm essa levitude da sociedade de atribuir determinados papéis, determinados imaginários de profissionais como se fossem algo superior ou algo inferior. Mas cada profissional de saúde tem seu papel durante o processo de humanização e durante o processo de promoção de saúde, né? A gente pode perguntar a qualquer usuário de uma unidade básica de saúde ou qualquer usuário de um hospital, que eles sabem muito bem dizer quem é um profissional maior e quem é um profissional menor, né? Ele tem esse imaginário de uma hierarquização do processo. As pessoas também assimilam que o profissional de educação física é somente aquele cara que está lá saradão na academia e que faz lá aquelas séries que trabalham com somente a parte estética. Mas esquecem que a academia é sim um local de promoção de saúde. Eu, na minha visão, acredito que primeiro seja um local de promoção de saúde do que um local de promoção de lazer. Essa é a minha percepção enquanto profissional de saúde, né? E a professora me fez essa indagação com relação aos papéis que cada profissional de saúde tem durante o processo de humanização, né? Nossos valores durante esse quesito. É importante a gente deixar claro que nós somos profissionais de educação física, nós somos profissionais de saúde e, de uma certa forma, nós somos, digamos assim, esquecidos, de uma certa forma, né? Tem ali um profissional de educação física com 3 unidades básicas de saúde para dar conta daquela promoção, que a gente promove mais saúde do que está lá no centro de urgência e emergência, do que o processo de saúde e doença, que a gente está mais na promoção de saúde, e deixar claro o nosso papel durante a sociedade, né? E um aviso aqui para a professora Amanda, o João, como a senhora é mediadora, né, está pedindo para mandar um abraço, um alô para o tio dele, Gomecino, que está assistindo a live. Eu já ia mandar, viu, João Arthur? Vou mandar um abraço para o seu tio Gumercindo, um abraço para ele, muito obrigado pelo senhor estar aqui com a gente, viu, na nossa live de hoje. Eu queria tocar nesses 3 pontos, assim, não sei se para tentar também expor minhas conclusões. Essa questão da ética ela é extremamente importante e é uma das questões que, mesmo dentro das equipes, é difícil de você manter e quando você busca manter isso a partir do seu conhecimento, muitas vezes também passa a ser um entrave por a maioria das pessoas da equipe também não ter esse conhecimento. Mas, assim, a ética ela é de fundamental importância nessas relações de humanização. Porque naquela escuta que você está fazendo, naquele acolhimento daquela família, naquele acolhimento daquele sujeito, onde ele vem trazendo para a gente todas as suas ingerências da sua vida pessoal e familiar que vão impactar na sua saúde, a gente tem que ter a compreensão de que a gente está num aspecto da vida privada, da família, né? Então, assim, é preciso que cada um de nós que compõe as equipes, né, que a gente tenha a consciência de até quando eu posso estar compartilhando o que foi dito pelos sujeitos, né? Então, assim, tem questões que não podem ser compartilhadas com a equipe e que devem ser respeitadas porque é um direito do usuário, né? Assim, a questão do usuário de saúde, ele é bem complexa, né? Porque as questões patológicas, elas sim devem ser tratadas, encaminhadas, garantidas, né? Porque o direito à saúde é um direito, né? Está lá na Constituição Federal, né? Essa discussão toda que a gente já conhece, mas, assim, existem questões que vão para além do que é permitido ser exposto dentro da equipe, né? E aí, assim, essa responsabilização, eu me sinto muito responsável por essas questões, né? Da ética, né? Do respeito ao outro, da sua individualidade, das suas opções pessoais, né? Profissionais. Então, assim, eu acho que a ética, junto com o político, né? Porque o político, eu entendo,
Não vou entrar aqui no mérito da questão filosófica, professor, porque eu não tenho, mas eu acho que o político é muito mais essa busca de você mediar com todos o melhor caminho, né? E até a questão da estética, né? Eu acho que também ela vem pela percepção de que estratégias podemos montar, criar, para que a gente possa dar uma resposta mais qualificada àqueles sujeitos. Então, assim, dentro dessa política de humanização, são 3 pilares que eu acho extremamente importante a gente realmente conseguir dar conta no nosso dia a dia, né? Porque eles são... Eu vejo o coração da política de humanização. Se a gente conseguir fazer isso, de uma certa forma, no nosso cotidiano, com as equipes, com os sujeitos, né? A gente consegue ir caminhando. Né? Lembrando que a política de humanização, né, professora, completou 18 anos, então ela é uma maioridade, né? Então, assim, a gente tem que realmente colocar ela no nosso dia a dia e começar a ver os ganhos, né, que essa política trouxe para a saúde. Mas é uma jovem que apresenta ensinamento, né? Se a gente pegar a estética, por exemplo, vocês querem, que estão nos assistindo, né, querem um sinal mais claro voltado para a verdade, para o verbo, do que uma sociedade bem assistida? Não tem. Exato. Né? E tem um questionamento interessante aqui da Clarissa Graziani, que ela está fazendo a pergunta: como vocês veem a atuação do SUS nesse período de pandemia com relação às pessoas que acabaram adquirindo alguns transtornos mentais? Bom, hoje a gente tem uma série de usuários e profissionais da saúde, né, que estão nessa situação, né? Todos nós, na verdade, de alguma forma, algum tipo de transtorno mental a gente vai ter no final disso tudo, né? Porque a clausura, né, esse momento da gente não conseguir sair, né, e ter a liberdade como nós tínhamos antes, ter as nossas rotinas, né, que até então eram estabelecidas e abruptamente foram, né, rompidas, isso tudo nos abalou de uma forma muito grande, né? Então, nós ainda vamos passar por situações longínquas, por muito tempo ainda, como consequência da pandemia, não só físicas, como situações emocionais, né? O SUS, ele se aprimora a cada ano e a cada situação que o país vivencia. Talvez se a gente fizer um resgate da saúde pública no Brasil, a gente vai perceber que o Brasil é um dos sistemas públicos de saúde mais recentes que tem dentro dos sistemas contemporâneos e que tem o maior leque, né, de complementariedade da assistência. Então, a gente precisa aprender ainda muito, né, para que o SUS tenha pernas suficientes para poder assistir, de fato, tudo aquilo que é prometido dentro da legislação do SUS, né? E os pacientes, os usuários e os profissionais da saúde que estão com comprometimento hoje diagnosticado, de fato, né? A assistência ela ainda está sendo precária, infelizmente, né? E está sendo precária, eu não digo não só pela falta de recurso, mas também pela falta de equipe, que a gente está muito restrita a quantidade de profissionais para poder trabalhar. Não na interdisciplinariedade, mas na quantidade mesmo de profissionais que tem condições hoje de poder extrapolar o seu trabalho, né, e ir além. Então, hoje, o foco do SUS é o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, para poder dar força, né, nessa imunidade, nessa imunização, a urgência e emergência, são os pacientes críticos, poder dar essa base para esses pacientes que hoje precisam de uma forma muito mais emergencial,
não desconsiderando a parte da saúde mental de forma nenhuma, mas esses transtornos nós estamos ainda tendo que rebolar um pouquinho para poder ter essa assistência de forma mais encorpada, né? É verdade. Na minha área, eu vejo, se a gente analisar, por exemplo, a sociedade dos últimos anos, eu sempre gosto de citar alguns livros, tá? Se a gente pegar o livro Sociedade do Cansaço, do sul-coreano Byung-Chul Han, que foi lançado, o livro foi lançado em 2015, por aí, a gente vai ter uma ideia do tipo de sociedade que a gente vive, tomando como base esse questionamento feito por Clarissa. Ele vai dizer claramente e contrapor a ideia que vai estar presente em Michel Foucault, quando ele escreveu o Microfísica do Poder, da necessidade de termos regras severas, imposições, né? E o Byung-Chul Han vai dizer que nós estamos cansados disso tudo. Isso tudo vai nos levar ao que Clarissa nos questionou, alguns problemas de ordem do intelecto que acabam afetando de maneira grave a sociedade, que seria que remeteria a um dos cânceres principais da sociedade, que seria o suicídio, né? Presente em clássicos da literatura sociológica, como o suicídio de Emily Durkheim. Então, de alguma maneira ou de outra, Clarice, eu vejo que, apesar dos problemas que a gente enfrenta via SUS, nós temos profissionais gabaritados, capacitados para atender às especificidades desse momento. E essa capacitação a gente só vai ter em bons profissionais que estão hoje trabalhando na construção de novos profissionais, que eu chamo de academia. Então, a faculdade hoje está muito bem representada em termos de conhecimento, você pode ter ideia aqui, no leque desses 3 profissionais que estão aqui, são professores universitários, que estão apresentando toda a experiência que esses profissionais têm a respeito do tema em questão. Tá? Então, a academia, ela tem a resposta para a solução dos problemas que afetam direta e indiretamente a sociedade, isso em todos os setores. Da saúde à economia, da falta de transporte público, a questão da educação básica. Então, a resposta está na economia, na academia. E é preciso que a sociedade veja a academia como sustentáculo para o desenvolvimento da própria sociedade. Até agora eu me lembrei do professor Gerian, né, falando para nós um pouquinho sobre o educador físico, né, e o papel dele, né. Olha quanto se falou desse profissional, né, a importância da atividade física para a manutenção do bem-estar, né, do indivíduo e da saúde mental, né? O quanto o profissional de educação física foi enaltecido, todos os profissionais da saúde, das ciências da saúde em si foram, mas o profissional da educação física ganhou uma visibilidade muito grande, né, professor? Isso, exatamente. De fato, é algo a se comemorar, mas também é algo a se pensar, porque teve que acontecer uma pandemia para a gente ser reconhecido, né? Para a gente promover, saber a nossa importância, que a gente tem que promover saúde, saber qual é a nossa importância dentro desse aspecto. E a atividade física está incluída nesse processo de promoção de saúde, favorecendo que as pessoas tenham saúde, porque essas pessoas não têm essas comorbidades que essa pandemia, de uma certa forma, alastra com mais facilidade essas pessoas. Teve que acontecer, infelizmente, uma pandemia para que as pessoas se tocassem o quanto nós somos importantes, né? O quanto nós, profissionais de educação física, somos ideais. O que eu acho mais importante é a promoção de saúde do que tratar a doença. E quando a gente fala do profissional da educação física, do filósofo, do assistente social, do enfermeiro, nós temos aí uma série de equipes e de profissionais dentro da equipe que só podem alavancar, só podem melhorar esse atendimento, essa terapêutica para o usuário, para o paciente, né? Saindo do aspecto da pandemia, quando a gente entra, por exemplo, no aspecto da saúde indígena, é extremamente necessário que um antropólogo, que um sociólogo, que um engenheiro ambiental
e o educador, o pedagogo, faça parte da equipe que atende essa comunidade, que atende o indígena, né? Então, ele está dentro do subsistema indígena, dentro do SUS, e esses profissionais, eles compõem toda essa equipe para poder compreender de uma forma mais amplificada quem é esse paciente, quem é esse usuário. Extremamente importante a visão dos outros profissionais para que a gente possa chegar num plano terapêutico singular para aquele indivíduo, para aquela comunidade, para aquela família. Nós temos uma pergunta, professor? Temos sim um questionamento interessante para vocês, para mim não, eu estou livre dessa, tá? A educação física, caso seja efetuada em áreas de academia com fim estético, poderia ajudar na humanização como um cuidado para a saúde? Os recursos ergogênicos na área da medicina, em certos casos, é considerado cuidado ou descuidado com a saúde, sendo que um profissional da área indicou os mesmos para os praticantes de musculação. Aí eu creio que é direcionada mais para o geriano, né? Está bem distante da temática, mas eu posso responder sim. Questão da educação física nas áreas de academia com fim estético pode ajudar na humanização. A verdade, assim, com relação à questão de saúde, se for pensar que essa pessoa tem uma autoestima baixa, que ela está necessitando se olhar no espelho, e que ela está necessitando da aprovação interior, se for pensar nessa ótica, sim, certo? O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão exacerbadamente querer, a todo custo, fazer com que ela tenha aquele fim estético que às vezes é inalcançável para aquela pessoa. É um ideal inalcançável que foi colocado na sociedade, que está na cabeça das pessoas, aquele fim estético. Mas, pensando na ótica que isso vai melhorar a saúde mental das pessoas, sim, a gente pode pensar que isso melhora a saúde, sim. Segunda questão, os recursos... Quer falar, professora? Não, eu ia dizer só sobre a estereotipagem, né? Que às vezes a gente fica escravo daquilo que a gente acredita que é, porque na verdade ele foi imposto, não é aquilo que é a minha essência, né? Então eu quero ser musculoso, eu quero ter uma barriga tanquinha, eu quero ser magro, eu quero ser isso, aquilo outro, porque é o que a sociedade hoje nos implica, né? E impacta na nossa forma de se enxergar. Então, aí desenvolve uma outra questão, que é uma questão mais emocional, que são os distúrbios de autoimagem, né? Então, eu não me enxergo bem, eu não me enxergo e não consigo desenvolver a felicidade porque eu fico atravancada naquele obstáculo ali, né? De não corresponder àquilo que a sociedade, de fato, exige, né? E muito complexo, professor, porque existem ideais que não são alcançáveis, assim, de uma certa forma, né, por vias normais, digamos assim. São ideais que são colocados e as pessoas ficam com aquilo na cabeça. E a gente trabalha muito isso em questões de discussão na sala de aula, porque a gente tem que fazer com que as pessoas façam sua atividade física, busquem sua saúde primeiro, para depois a estética vir como complemento, digamos assim. Em consequência, né? E não é garantia nenhuma de uma pessoa ter um fim, ter uma estética bonita e ela ter saúde, né? Por exemplo, eu magro, mas qual é a garantia de eu ter saúde? Tá entendendo? Qual é a garantia do meu perfil lipídico estar dentro dos parâmetros de saúde? Como uma pessoa... A professora Suelen, Gerinha, tocou numa palavra essencial, né? A essência, tá? Eu não posso... obviamente que existem pessoas e pessoas, né? E a tendência que a sociedade, de maneira geral, ela vai tentar nos moldar, né? O tempo todo. Existem os famosos padrões. Padrões de beleza, padrão econômico, padrão político, padrão para tudo, de gênero, de sexo, de raça, tudo. Tá? Existem esses padrões. E quem fugir desses padrões não é considerado parte de uma sociedade, né? E a professora Suelen tocou na palavrinha bem central, que é a essência. E quando falo essência, eu sempre me remeto a uma música da ex-dupla cearense chamada Os Nonatos, que é a seguinte: morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Quem não tem caráter muda a consciência. É essencial manter a essência. Isso em todos os parâmetros. É essencial
que a gente mantenha a nossa essência e viva a nossa vida, e não a vida que os outros querem que a gente viva. Porque se a gente fizer isso, a gente não está vivendo para a gente. E não vai se aceitar nunca. Né? Mas, assim, pensando na ótica que essa pessoa necessita melhorar uma autoestima, porque um treinamento resistido, por exemplo, ele vai promover algumas adaptações musculares, que aquela pessoa vai ficar, teoricamente, mais harmoniosa dentro dos padrões que a gente imagina, e ela vai melhorar a autoestima dela com o tempo. Pensando nessa ótica, é bom para a saúde, sim, para a saúde mental da pessoa, ela está com a autoestima elevada. Né? Aí, essa segunda questão aqui, sobre recursos ergogênicos na área da medicina, em certos casos é considerado cuidado ou descuidado com a saúde. Sendo que um dos profissionais da área indicou isso mesmo para o praticante de musculação. Foi um profissional da área da educação física, e esse recurso ergogênico, ele é algum tipo de suplemento nutricional, alguma coisa, é isso que eu estou... Se for isso, essa pessoa, profissional de educação física, ela está infringindo, certo, com o código de ética dela, que ela não pode prescrever um recurso ergogênico se for um profissional de educação física. E isso é muito grave, né? Infelizmente, existe muito na nossa área, e se isso realmente tiver acontecido, é um descaso com a saúde da pessoa. Um recurso ergogênico não pode ser prescrito por um profissional de educação física. O profissional de educação física é especialista do movimento humano, certo? Com essa área ergogênica, a gente vai procurar um nutrólogo, um nutricionista, para poder verificar essa parte, que é um complemento, digamos assim. E existem muitos recursos ergogênicos, que existem muitos profissionais que estudam muitas coisas, e muitas coisas novas aparecem. Professor Gerian, só para quem não é da área da educação física compreenda, o que significa recursos ergogênicos? São possibilidades de aumentar um gasto calórico durante a atividade física, ou a promoção do gasto calórico do organismo em repouso. São substâncias, certo? Que elas vão agir dentro do organismo. Essa substância a gente adquire em suplementação ou até em alimentação mesmo, certo? Mas pelo que eu entendi aqui da pergunta, eu acho que são recursos ergogênicos nesse quesito de suplementação mesmo, tá entendendo? Suplementação não é da área da gente. Ou nutrólogo ou nutricionista. E se for, não há um cuidado com a saúde, sim um descuidado com a saúde, porque assim, muitas vezes, o usuário esse recurso talvez nem necessite, tá entendendo? Aí são questões a se debater. A medicina desportiva, ela tem uma abrangência bastante interessante em relação a essa questão dos recursos ergogênicos, né? Mas o que é mais interessante, como o professor Gerian mesmo relatou, é essa particularidade que a prescrição tem que partir desse profissional especialista na área, né? Até porque os recursos ergogênicos, eles têm efeitos, né? E hoje a medicina desportiva, ela trabalha muito junto com a endocrinologia e a metabologia, tá? Então, eu recomendo ao João que busque arquivos na revista da Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, que tem muita controvérsia sobre esses recursos ergogênicos ainda, sabe? Sobre a utilização. Então, até onde é exatamente isso que ele colocou, né? Cuidado ou descuidado na utilização dos mesmos. Ele está falando aqui que são esteroides anabolizantes que o profissional é endocrinologista. Bem, até onde eu sei, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela não tem um parâmetro correto para fazer esse tipo de modulação, certo? O profissional endocrinologista que passa esse recurso ergogênico, ele pode ser cabível de alguma punição. Ele só pode prescrever um anabolizante, nesse caso aí, se caso a pessoa realmente necessitar daquele anabolizante. Se ela está produzindo menos anabolizante, ele vai suplementar, não, vai adquirir, através desse recurso ergogênico, a indicação desse médico para usar o anabolizante. Mas se caso aquela pessoa está ok com os esteroides anabolizantes, com os hormônios hoje em dia, em hipótese alguma, a sociedade brasileira não existe esse documento que possa fazer com que essa pessoa utilize. Mas, infelizmente, a gente sabe que há, na realidade, o uso desses recursos, né, por debaixo do pano. Aí vem a questão da conduta ética, que está, de uma certa forma, entrincheirado nesse debate de humanização e saúde.
Tem um comentário aqui interessante da Cleonice, né? Para vocês, comentário e comentário dela. Ela está dizendo aqui que a ética, de fato, tem faltado aos profissionais da UBS, Unidade Básica de Saúde, pois o usuário, quando procura atendimento, é porque, de fato, está precisando. E como a senhora falou que os pacientes estão precisando com urgência do atendimento, os profissionais também que estão precisando de formação humanizadoras para o atendimento aos pacientes. Eu creio que seja um questionamento, né? Ai, Cleonice, eu vou falar para você que eu concordo completamente com você. Mas é claro que a gente não pode generalizar, sabe? Porque esse tema que a gente está trabalhando, humanização, ele é um conjunto de situações, um conjunto de conceitos que acabam finalizando na humanização, nessa palavra humanização. Uma delas é valores. Outra é conduta, o aspecto atitudinal, que é aquilo que eu tenho com o outro e comigo mesmo, né, reflete quem eu sou. Então, eu não imponho a humanização. O outro se torna sensível a ser humano, a ser humanizado, né? E, Cleonice, eu não consigo fazer com que o membro da minha equipe engula, né? Totalmente que ele tem que ser humano se ele não aprendeu isso em casa, se ele não aprendeu isso na escola, se ele não aprendeu isso nas lideranças e se ele não quis aprender, né? Então, quando a gente fala de humanizar, ele traz aquilo que é a tecnologia mais barata, porém a mais complexa, que é a tecnologia leve dentro dos aspectos da saúde, né? A tecnologia leve é a baseada na comunicação, é a baseada na empatia, no entendimento do outro. Ela é a mais leve, ela é a mais barata, mas ela é a mais difícil de ser trabalhada, porque eu preciso me colocar no lugar do outro. E não é me colocar no lugar do sofrimento do outro, mas é me colocar no olhar dele, como ele enxerga a vida, como ele enxerga aquela necessidade, como ele enxerga o papel dele na sociedade e também fazer esse exercício comigo. Então, a humanização não é algo que é imposta. A partir de hoje, você tem que humanizar o seu atendimento e ponto final. Não tem como isso acontecer. As lideranças sofrem, né? Por isso, porque a gente não consegue impor. A gente precisa que o indivíduo se torne sensível e vivencie, queira vivenciar a humanização. Por isso é um exercício ao longo da academia, ao longo das nossas relações entre marido e mulher, entre os filhos, né? Os vizinhos, e aí trazer para o âmbito profissional também, que é algo muito mais amplificado. A fala da professora Sueli me lembrou um livro de um dos filósofos muito densos e tensos da história da filosofia, de Nietzsche, né, que ele escreveu um livro humano, demasiadamente humano, nos apresentando essa possibilidade de homem do futuro, de homem livre. E quando a gente pensa em homem livre, é no sentido, casa com a fala da professora Suelen, né? E para eu ser livre, eu tenho que deixar o outro ser livre também. E liberdade implica esse olhar humanizado para toda a sociedade. Eu não posso ser livre sozinho. Eu não posso fazer o que eu quero sozinho. Eu tenho que permitir, embora com limites, é claro, né? Eu tenho que deixar que o outro também faça o que ele queira dentro de um limite. Então, Nietzsche nos apresentou, né, no século XIX, no século XX, no meados do século XIX, esse homem do futuro que hoje a gente está discutindo aqui, né? Então, a história da filosofia, de outras áreas de conhecimento, nos apontam claramente para a necessidade desse olhar humanizado que a gente está discutindo hoje. É meio que um feedback que a gente está apresentando agora aos teóricos do passado, não é? É interessante essa discussão. Casa perfeitamente com o que já foi exposto há algum tempo. E nada como precisar, né, da humanização para poder estar sensível a ela, né, professor? Exatamente. Há quanto tempo já se fala disso
E hoje é que a gente consegue enxergar a real necessidade, né? Então, a gente está vivenciando o sofrimento do outro. A gente sofre em saber quantos precisam de leitos, quantos estão morrendo, quantas famílias estão sendo dizimadas por esse mal que está assolando o mundo. E não só por isso, por tantas outras situações, né, que têm sido vivenciadas. Mas nós estamos sentindo na pele, né, o sofrimento do outro. E está despertando uma humanidade diferente, está despertando uma geração diferenciada, né, de empatia, de olhar o outro diferente. E a Jaqueline Gugel está perguntando, e quando essa falta de humanização parte dos gestores? Eu queria colocar assim que a gestão e o atendimento, né, a gestão e a atenção, elas têm que caminhar junto. Não tem como fazer milagre, né? Se a gestão não tem esse princípio humanitário, a atenção não consegue desenvolver, não consegue. Até porque precisa de recursos, precisa de entendimento, precisa de capacitação para que a equipe esteja preparada para atuar dessa forma. Isso, inclusive, é um dos princípios da PNH que chama inseparabilidade. A gestão e a atenção caminhar junto. Eu acho que a professora Lúcia Helena consegue até falar um pouco mais para nós sobre isso, né, professora? Isso, eu fiquei aqui ouvindo, né, o nosso filósofo presente na sala e fico imaginando que há séculos atrás a questão da humanização, a importância dessa humanização para os seres humanos, né, porque somos seres humanos, já era discutida. E hoje a gente continua discutindo a importância disso, né? Que não deveríamos mais nem estar discutindo, e sim implementando essa humanização, porque nós somos capazes, nós somos humanos, nós temos sim que nos colocar no lugar do outro, nós temos que ser mais solidários, mais empáticos, entender o outro como um sujeito de direitos, não só da saúde, mas da educação, já que a gente tocou aqui, nós estamos no campo da educação. A educação ela é extremamente fundamental para que os sujeitos eles possam se ver como uma totalidade e compreender que o outro, os seus pares, os seus colegas, o indivíduo que busca o serviço na unidade de saúde, que busca na urgência e emergência, que estão hoje, infelizmente, isolados das suas famílias porque estão com o vírus da Covid-19, são sujeitos e eles precisam ser compreendidos e abraçados, porque é assim que a gente gostaria que fosse feito conosco, ou com um dos nossos familiares. Então, é algo que, para mem, discutir isso é extremamente importante, mas me coloca muitas questões. Por que a humanidade ainda está discutindo isso? E deveria estar, lógico que para uma pandemia nada está preparado, mas a gente poderia ter tido menos perdas. Nós poderíamos não estar hoje com 500 mil mortes nesse Brasil que já é sofrido, né? Nós poderíamos ter um SUS, que é um sistema reconhecido mundialmente, preparado, né? Mas nós tivemos ações governamentais anteriores desde 5, 6 anos, que impactaram vamos dizer, na resposta que o SUS tinha que dar lá atrás, há um ano. Então, hoje a gente ainda sofre tudo isso. Então, a questão da humanização, ela é realmente algo que a gente tem que vislumbrar, né? Ela é uma política nova, como a gente colocou há pouco, mas ela é uma das engrenagens do SUS. Ela deve, sim, perpassar por todos os programas e projetos que o SUS ele coloca na atenção básica, no programa de gestantes, no programa da mulher, do homem. Então, assim, é uma política que não cabe, por exemplo, só estar dentro dos hospitais, nessa atenção mais premente, mais urgente, mas ela é algo que deve ser implantado na educação, né? Ela deve ser gestada lá nos primeiros anos, para que esses sujeitos que vão vir posterior nós, eles não tenham que estar ainda se questionando porque
nós precisamos ser mais humanos, principalmente no atendimento à saúde, né? Eu vi várias questões aqui que colocam a questão do nosso município. Olha, o município de Mossoró, em termos de política de saúde, ele é um campo enorme. Fluxograma de todos os serviços que o município de Mossoró tem, ele é enorme. Então, a gestão, seja ela a atual ou a anterior, ela tem um arcabouço de situações que precisam ser, sim, trabalhadas. Precisam que as equipes elas tenham conhecimento, que elas unam a atenção e a gestão, né? Porque se não houver essa junção da gestão e da atenção, a gente sempre vai ter situações que vão nos levar a questionamentos. Então, acho que a humanização ele é um princípio básico, sim, do SUS, porque ele vai vir, ele precisa ser trabalhado e implementado por todas as equipes. Eu tenho uma experiência de atenção básica e eu me sinto muito angustiada quando eu vejo situações que uma comunicação, né, como a professora colocou, que eu anotei aqui, essa tecnologia leve, né, entre a equipe, essa comunicação, ela daria um feedback muito grande para os nossos usuários, né? Se a gente, enquanto equipe, conseguisse manter essa comunicação nas demandas que chegam no dia a dia, naquela família que chegou com 3 crianças andando de bicicleta ou a pé, que veio da área descoberta, né? Então, assim, a gente consegue fazer, se essa comunicação funcionasse de fato, está nas nossas mãos, né? Está nas equipes, né? Então, assim, é difícil a gente não... É angustiante quando você não consegue fazer com que aquele outro veja que aquela necessidade daquele sujeito, ela pode ser melhorada com a nossa ação, né? A ação da equipe, a ação dos sujeitos, né? Então, assim, eu acho que devemos sempre estar postos para que essa questão do acolhimento, né, a escuta qualificada, as necessidades dos sujeitos, eles sejam realmente, se possível, não resolvidas, mas derimidas na potencialidade que a própria instituição tem. E se a gente não consegue fazer isso dentro da instituição, que a gente possa remeter para outros campos, né? Fazer a rede, né, que a gente chama hoje de rede. Não dá para você trabalhar sozinho na UBS, sabendo que aquele sujeito está em situação de vulnerabilidade. Então, eu preciso estar fazendo as pontes, né, dentro do território em que esse sujeito convive. Então, assim, não dá para viver isolado. Para ter uma ação humanizada, não dá apenas só a vacina no braço, né, que é o que todo mundo quer hoje. A gente precisa fazer uma revolução, né, desse sistema, dessas pessoas, desses sujeitos que nos cercam, para a gente fazer a política da saúde acontecer. Falar em revolução, né, a fala da professora me lembra muito Karl Marx, né, que ele vai dizer que somente a revolução transforma uma sociedade, mas essa transformação pode ser para melhor ou para pior, mas o certo é que a sociedade nunca vai ser a mesma, depois da revolução. Nunca. Não vai. Nós jamais seremos o mesmo, né, assim, fazendo uma ponte com a pergunta anterior, como a nossa cabeça como profissional de saúde. Quem de nós não já passou por um dia que você chegou em casa, né, assim, um tempo de explodir? Todos nós. Aí você imagina, nós temos uma tecnologia próxima a gente, nós estamos em situação de privilégios, pensando na maioria da comunidade, da sociedade brasileira. E a população? Como é que ela está? Então, isso é um questionamento que cada um de nós que trabalhamos com saúde temos que ter. Como é que está a população? Os recursos que elas estão tendo para se manter saudável, né, mentalmente, né? Então, isso é muito... Nós temos aqui um questionamento interessante que cabe com essa discussão, tá? A Jaqueline do J está perguntando, esse conceito pode ser trabalhado e melhorado dentro das instituições? Jaqueline Gugel é uma do meu core. Assim, sim, mas tem que ter a empatia da equipe, né? Tem que ter aquilo que a gente falou, trabalhar junto a atenção, né, com a gestão. Não dá para pensar uma melhora no atendimento e na qualificação, ou até nos
recursos se a gestão não chegar junto. Não dá. Não, assim, não adianta, porque a gente sabe que não, a gente vai estar brincando de estar fazendo saúde. Principalmente na atenção básica. Entendeu? Então, assim, porque a urgência e emergência, nem a população sente o que está faltando, ela quer o atendimento naquele momento, naquela situação. Mas o que vai alavancar a saúde é a atenção básica. Porque para ela chegar na atenção terciária, né, no serviço mais especializado, ela teve que passar pela atenção básica. Mas se ela não teve dentro da atenção básica, ela não teve esse encaminhamento, para ali, aquele usuário volta para casa com o mesmo problema de saúde. Professora Sueli, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que eu pontuo toda e qualquer participação dos alunos, tá? E a Jaqueline já parece que está atrás do 10. Ela está perguntando aqui. Existem metodologias dentro da saúde através de planos estratégicos para a implementação desta humanização? Poderia ser citado alguns? Olha, existem diversos tipos, diversos modelos para planejamento estratégico em saúde, que são os PES, né? Eu gosto muito de um que é divulgado pela UnaSUS, que é a universidade, né, que trabalha com a política do SUS, né, e que traz para nós traz todas essas dinâmicas das políticas do Sistema Único de Saúde, e eles trabalham com o fluxograma do processo de trabalho, que configura e conjecturam aí os meios, os objetos, a finalidade, os agentes, o resultado, né, e as metas a serem alcançadas, e dentro dos meios existem 10 longos passos a serem alcançados dentro da metodologia simplificada mesmo do plano estratégico de saúde, né, que é o estabelecimento da meta, o descritor, o vetor de alcance. Então, esse é hoje o mais utilizado dentro das oficinas de coparticipação e participação popular em saúde. Mas existem outros também, tem, por exemplo, a de Ishikawa, tem a do MAP, que é o método Altadir de planificação popular. Então, existem diversos outros tipos de planejamento estratégico que a gente pode trazer aí para o objetivo da humanização. Mas lembrando que eu só consigo traçar esse plano quando eu percebo que, de fato, a equipe é sensível a isso. Porque em todos os planejamentos estratégicos em saúde hoje, é trazido pelos autores que a principal motivação de se estabelecer uma meta é que essa seja uma necessidade percebida pela equipe ou por aqueles que serão o objeto do plano, né? Então, se a equipe se percebe dessa forma, ela pode ser, de fato, uma meta a ser alcançada pelo planejamento. Se ela não se percebe, talvez isso precise clarificar um pouco mais, precisa ser mostrado por meio de indicadores, né? E isso vai muito nessa engrenagem que a gente acabou de dizer aqui, né? De gestão e atenção. Então, a gestão precisa perceber, precisa mostrar para a equipe, e a equipe precisa dar esse retorno também para a gestão ali daquela instituição, daquele local. Pronto, nós já temos aqui a professora Fran de volta, nossa diretora aqui da Faculdade Pitágoras. Eu creio, né, que pela entrada dela já é um sinal de que a gente terá cumprido o nosso objetivo, né, Fran? Com certeza. Agora, se for pontuar, a equipe de professores merece um 10. Ai, meu Deus. A brincadeira, viu? Gente do céu. Foi excelente, né? A gente ainda está tendo aqui a participação de alunos através do grupo do WhatsApp, fazendo pergunta, mas é aquele negócio, né? Se a gente continuar, a gente vai até meia-noite, porque, na verdade, as pessoas, todos os profissionais são muito carentes ainda de informação sobre esse tema, né? E aí, nessa live hoje, a gente tem alunos de pedagogia,
aluno de... A Jaqueline, inclusive, está falando aqui, ó, não é só tirar um 10, é que não basta só assistir, tem que participar. É isso aí, tem que participar. A gente sempre fala aqui para os alunos nossos que eles precisam ser protagonistas da formação deles, né? E não assim, mais um, né? Eu estou aqui sentado, mais um assistindo. Não, eu quero participar, eu quero agregar, eu quero construir o meu conhecimento, e aí a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? Eu, enquanto persona da minha formação, principal persona da minha formação. Quero agradecer a participação de vocês, né? A gente profissional de 3 áreas, eu acho super enriquecedor a gente trabalhar com essa multiprofissionalismo, interdisciplinariedade que a gente tanto defende no meio acadêmico, né? E a gente também sempre diz que a academia ela precisa sair dos muros da faculdade. A gente precisa sair daqui de dentro da faculdade, e agora, como a gente não está podendo fazer ações presenciais, o Manuel Fernandes Medeiros está falando, gestão pública também está assistindo. Ótimo, é isso aí, gestão pública, pedagogia, fisioterapia, educação física, né? A gente são os alunos que estão buscando conhecimento. Agora as provas deram um tempo, né? Já estão fazendo só as provas de recuperação, então eles conseguem, a gente vai estar com um programa aí de qualificação para os nossos alunos e comunidade em geral. Então, assim, mais uma vez agradecer a presença de vocês, o quão enriquecedor foi essa noite, né, de aprendizado para os alunos, para mim, que não sou da área de saúde, né, e que a gente está cada dia aprendendo, professor Gerian, professora Helena, professora Suelen, e o nosso filósofo questionador, né, o professor Edilson Damasceno. Ele sabe que a filosofia e sociologia são minhas segundas paixões aí, depois da administração e da gestão. Então é isso, gente. Né? A gente ainda não filosofou, vamos filosofar. Mas dá tempo, professor? No café com a direção a gente vai filosofar, viu? Vamos, a gente está preparando um programa muito bacana, né? Como é, professor? Vamos quebrar o protocolo aqui e fazer uma fofoca. Vamos. A gente pensou no programa Café com Pitágoras, homenageando a faculdade e puxando a sardinha para a minha área, para o filósofo Pitágoras, claro, né? Então, eu pensei no Café com Pitágoras, onde, já que Fran gosta de filosofia também, a gente vai filosofar com alunos, com professores, construtores, com a sociedade civil em geral, né? A gente vai trazer profissionais que vão engrandecer ainda mais essa discussão acadêmica que a gente está tendo aqui agora. Então, nós vamos fazer o Café com Pitágoras para sair um pouquinho da mesmice e filosofar, né? É isso. Até água bebo na caneca de café, viu? Então... Tá vendo? Se tiver café, eu quero ir, viu, professor? Adoro. Vai ter. 2. Sintam-se convidados já. Isso aí, a gente vai estar divulgando. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, aos alunos também, pela participação maciça, né? Porque não adianta que a gente trazer excelentes profissionais para estar aqui, né, dissertando sobre determinado assunto, a gente, cada um, despender um pouco de tempo, e aí a gente não ter a participação dos alunos, que são, né, o principal para a gente, que são os alunos, né? Então, agradecer a participação dos profissionais, dos alunos, e a gente vem coisa boa vindo aí, hein, pessoal? Lembrando, Fran, que no dia 29, na próxima terça-feira, a gente vai ter um Qualificar com o tema Aprenda a Falar em Público, e a gente sabe, vocês veem aqui nós, professores, falando um pouquinho assim, né, tagarelando, mas foi anos e anos de construção. Bancos da universidade, apresentando seminário, trabalho, defendendo TCC, monografia, dissertação, tese, que é o caso da professora Suelen. Então, para isso, tem técnicas.
A gente não vai falar para aprender a falar por falar, tem técnicas. Então, na terça-feira que vem, a gente vai discutir sobre isso, né? Como falar em público. E a academia necessita que a gente fale, que a gente se exponha, que a gente emita, que a gente critique, opine. E existem técnicas para isso, né, Fran? E o mercado, né, Edilson? Porque como que a gente vai até se vender numa vaga de emprego se a gente não conseguir se expressar da forma adequada, né? Então, a gente vai estar aqui fazendo provocações, ensinando, fazendo provocações e qualificando o nosso público em geral. Pessoal, olha só, aqui na bio está passando o contato do Anderson, da Amanda, quem quiser se matricular, quem quiser indicar nossos cursos, estamos à disposição de vocês. Venham para Pitágoras Mossoró, aqui a gente faz a diferença, aqui a gente faz acontecer, né, não, professores? Com certeza, com certeza. E aqui você vai ter a certeza de que não vai ter o que se chama de meias verdades. Você vai encontrar a meia verdade ou muita confusão, né? Porque a academia tem que ter confusão. E né? Atendimento humanizado, e né, atendimento professor? Humanizado. Confusão no bom sentido, né? Porque quando a gente vai para a faculdade, se a gente não tentar se esbufetear no bom sentido, né, a gente não terá feito uma faculdade ao pé da letra, né? Então, o ambiente acadêmico é um ambiente para a gente se expor, para a gente quebrar paradigmas, apresentar conceitos, deixar nossos preconceitos de lado, assimilar novas ideias e aprender acima de tudo. É isso que você vai encontrar na Pitágoras. É isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado por cada um de vocês e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Aí, como eu